Em julho de 2005, uma equipe de peritos em vídeo e investigadores de eventos paranormais selou todas as entradas de uma torre de alvenaria de 52 metros de altura na costa da Flórida. O local estava cercado por sensores de movimento e isolado por correntes de ferro fundido. Ninguém podia entrar ou sair. Mas, exatamente às 3 horas da madrugada, enquanto os monitores registravam uma queda brusca e inexplicável de temperatura no andar superior, uma câmera de visão noturna capturou algo que a ciência da equipe de televisão jamais conseguiu explicar. A silhueta límpida de uma pessoa debruçada sobre o corrimão da varanda externa, encarando a imensidão do oceano na escuridão. O que você vai ouvir hoje não é uma lenda urbana criada para atrair turistas. É a reconstituição documental e detalhada sobre o farol de Saint Augustine, um local marcado por laudos do necrotério do século XIX, registros policiais de invasão e aparições capturadas em áreas trancadas à chave. Se você busca mistérios documentados e arquivos perturbadores mantidos sob a névoa do tempo, inscreva-se agora no Arquivos Sombrios. Toda semana nós abrimos os relatos mais obscuros do nosso mundo. Ative as notificações, apague as luzes e prepare o seu fone de ouvido. O que foi visto no topo daquela escadaria vai fazer você olhar 2 vezes para o escuro. A história da cidade costeira de Saint Augustine, no estado americano da Flórida, sempre esteve profundamente ligada a tragédias no mar e acidentes fatais. Antes mesmo da construção da gigantesca torre atual, a antiga torre de vigia espanhola que orientava os navios na entrada do porto já carregava um histórico macabro de fatalidades. Em 1859, o primeiro guardião oficial do local, um homem chamado Joseph Andreu, trabalhava na manutenção externa da antiga estrutura de conchas prensadas, quando os andaimes de madeira cederam repentinamente. Andreu caiu de uma altura de mais de 20 metros direto contra o solo rochoso da praia, morrendo instantaneamente diante dos olhos aterrorizados de sua esposa. Anos mais tarde, com o desgaste inevitável da antiga torre devido à erosão da costa e aos furacões violentos da região, o governo americano decidiu erguer uma nova estrutura no local, uma torre muito maior, mais imponente, feita de tijolos maciços e ferro. A supervisão do ambicioso projeto em 1873 foi entregue ao engenheiro Ezequiel Pitei, um profissional respeitado que se mudou para a propriedade com sua família. Para agilizar o transporte das toneladas de pedras, tijolos e chapas de metal que chegavam diariamente pelos navios, Pitei mandou instalar um sistema de trilhos de madeira que descia de um guindaste no topo do penhasco até a borda das águas da baía. Sobre esses trilhos corria uma vagoneta pesada de ferro fundido, usada para carregar os suprimentos da obra. O que ninguém na cidade imaginava é que aquele equipamento de trabalho pesado se tornaria, em poucos meses, o instrumento da maior tragédia da história da região. No dia 10 de julho de 1873, a obra do novo farol estava em pausa durante o horário de almoço dos operários. O sol do verão era sufocante na costa. As filhas do engenheiro Pitei, Mary, de 15 anos, e Elisa, de 13, brincavam nos arredores da construção acompanhadas por uma amiga local de 10 anos, filha de um dos trabalhadores. As crianças decidiram subir na vagoneta de ferro para deslizar pelo trilho inclinado até a praia, uma brincadeira proibida que elas já haviam feito escondidas em outras ocasiões. Porém, naquela tarde silenciosa, a trava de contenção de madeira que prendia o carrinho no topo da colina rompeu-se sem qualquer aviso. O veículo de ferro fundido, pesando centenas de quilos, disparou montanha abaixo em uma velocidade assustadora e descontrolada. As garotas gritaram por socorro, mas os trabalhadores, pegos de surpresa a dezenas de metros de distância, nada puderam fazer a tempo. A vagoneta atingiu o final do trilho com um impacto violento e despencou diretamente nas águas profundas e turvas da baía. O peso brutal da estrutura de metal fez o carrinho virar de cabeça para baixo no fundo do mar, prendendo as 3 crianças embaixo d'água sem possibilidade de fuga. Os operários e o próprio Ezequiel Pitei correram em desespero e se jogaram na água em um ato heróico para tentar virar a vagoneta e resgatar as garotas. Quando finalmente conseguiram puxar os corpos para a margem, Mary e Elisa Pitei, junto com a outra criança, já haviam falecido por afogamento. A obra foi paralisada sob comoção em todo o país, e o solo sobre o qual o novo farol terminaria de ser erguido ficou marcado para sempre pela dor irreparável daquela família. O novo farol foi finalmente inaugurado em 1874,
Mas a tranquilidade nunca fez parte da rotina dos guardiões e funcionários que assumiram a responsabilidade de manter a lâmpada acesa. Com 219 degraus dispostos em uma espiral de ferro fundido, a torre logo se tornou palco de ocorrências documentadas e difíceis de explicar pela ciência. A partir das primeiras décadas do século XX, os relatórios da polícia local da Flórida começaram a acumular chamados de emergência vindos de moradores da região costeira. Motoristas, pescadores e vizinhos que passavam pela baía durante a madrugada ligavam para a delegacia afirmando ver a figura de uma garota parada na varanda externa da lanterna, a mais de 40 metros de altura, vestindo roupas claras e parecendo gesticular no escuro como se pedisse socorro. O protocolo do departamento de polícia era sempre rigoroso. Viaturas eram enviadas imediatamente ao local sob a suspeita de invasão de propriedade ou vandalismo. Ao chegarem, os oficiais encontravam os portões de ferro trancados com correntes pesadas e o guardião da noite surpreso com a presença das viaturas. Diversas vistorias minuciosas foram realizadas ao longo das décadas. Os policiais subiam cada degrau da espiral de metal inspecionando cada sala de suprimentos e o reservatório de óleo. Em quase todas as ocasiões registradas, enquanto os agentes procuravam no andar térreo, ouviam claramente o som de passos leves correndo e risadas nos andares superiores. No entanto, ao alcançarem o topo, a varanda estava totalmente vazia, as portas permaneciam trancadas por dentro e não havia qualquer rastro de presença humana no local. Com a restauração da propriedade e sua conversão em um museu histórico, o farol de St. Augustine passou a atrair especialistas em acústica, peritos judiciais e equipes de documentários independentes. O evento de maior repercussão mundial ocorreu durante a gravação do programa de investigação Ghost Hunters, quando a equipe teve acesso exclusivo para isolar a propriedade durante a madrugada. A torre foi completamente esvaziada de funcionários e visitantes. Câmeras com sensores de infravermelho e detectores de movimento foram espalhadas estrategicamente pelo trajeto da escadaria e na área da lâmpada principal no topo. Em determinado momento da noite, enquanto a equipe realizava medições de áudio no pátio inferior, o sensor de presença da varanda superior disparou nos monitores. A câmera focada na varanda gravou o momento exato em que uma figura sombria colocou a cabeça por cima do corrimão de proteção de ferro e olhou diretamente para baixo, na direção dos investigadores que estavam no chão. Quando um dos membros da equipe subiu correndo os 219 degraus para confrontar o suposto invasor, encontrou a única porta de acesso à varanda trancada por um ferrolho de ferro por dentro, o mesmo que eles haviam travado horas antes. Além das imagens impressionantes, análises de áudio feitas na sala de máquinas captaram gravações em frequências extremamente baixas. Em uma das fitas limpas em laboratório, ouve-se nitidamente o riso abafado de uma criança seguido pelo som chocante de metal rasgando, um barulho idêntico ao atrito das rodas de ferro da vagoneta nos trilhos de madeira em 1873. O farol de St. Augustine continua de pé na costa da Flórida, recebendo milhares de turistas todos os anos. Mas para os guardas noturnos que cuidam da propriedade quando os portões se fecham e a escuridão toma conta da praia, a sensação é de que a torre pertence a quem nunca conseguiu sair dela. Seriam os eventos relatados ao longo de mais de um século, o resultado de uma sugestão coletiva alimentada pelo passado trágico da cidade, ou a prova definitiva de que certos traumas e tragédias ficam gravados na pedra e no ferro para sempre? Se este relato fez você encarar as sombras da sua casa com mais atenção, deixe o seu gostei e inscreva-se para não perder o próximo arquivo. Comente aqui embaixo qual teoria você tem sobre o que foi filmado naquele farol. Eu leio todos os comentários, e outras coisas também. Este foi mais um caso do Arquivos Sombrios. Mantenha as luzes acesas, porque no escuro, você nunca está sozinho. Tenha uma noite pacífica. Se conseguir.